Você já pensou nisso, ou você já está sentindo isso, talvez? A pandemia e o distanciamento social desafiam a saúde mental. É o assunto do nosso vídeo do dia de hoje. Trauma psíquico é um dos desdobramentos da Covid-19. Muitas consequências negativas, sem dúvida, virão por causa dessa pandemia, dessa doença maldita que está em praticamente todo o nosso planeta, né? Será que vai deixar alguma consequência positiva? Acho que sim, né? Sempre deixa. Eu sou uma pessoa que procuro sempre buscar os fatos positivos dos problemas que acontecem. Tenho certeza que virá, mas é hora de falar do que é ruim, né? E esse fato, que é o assunto do nosso vídeo do dia de hoje, sem dúvida, é muito importante. Então vem comigo, já vai curtindo o vídeo aqui embaixo, vai se inscrevendo no canal também, assim você recebe todos os vídeos. Bom, após mais de 4 meses de pandemia no país, no caso nós aqui gaúchos, passamos a ver os números de mortes pela Covid-19 e os índices de contaminação pela doença crescerem rápido, em especial nas últimas semanas. Aqui estamos com a curva subindo nesse momento da gravação desse vídeo. Como reflexo, movimentos desconexos geram dúvidas, ao mesmo tempo que ocorre um aumento de restrições por meio de decretos ou pelo sistema de bandeiras das atividades econômicas ou mesmo daquelas de lazer, como com o fechamento de áreas como a Orla do Guaíba, lá na capital, existe uma baixa adesão ao isolamento social e medidas como a retomada do campeonato de futebol estadual. Afinal, a pandemia ainda é perigosa? Sinais opostos trazem preocupações sobre a saúde mental da população nesse período. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, o trauma psíquico e a doença mental serão outros desdobramentos da pandemia da Covid-19. Abre aspas, tais consequências não somente serão maiores, como durarão mais tempo, fecha aspas, alerta a associação. Eu não tenho dúvida disso, porque a doença mental já aparece normalmente, né, em certas pessoas, cada um com seus motivos, né? Aqui, o fato causador, ou então o fato que vai ser o gatilho, né? Dizem que quem tem um problema psíquico necessita de um gatilho para que seja acionado, né? Pelo sim ou pelo não, com esse gatilho, aí, com esse motivo, digamos assim, que é a pandemia, sem dúvida será bem mais que o normal, né? Bom, especialistas das mais diversas áreas apontam que a pandemia representa uma situação traumática, uma vez que agrega mudanças abruptas e que, ao mesmo tempo, está demorando para passar, ou mais precisamente, não tem previsão de término, é verdade, né? Eu arrisco a dizer, no mínimo ano que vem, né? No mínimo ano que vem. Abre aspas, a pandemia é um fenômeno social, não é só biomédico. Ela afeta as nossas relações familiares, culturais e sociais. E coloca uma lupa sobre outros aspectos, como as desigualdades sociais. É o que avalia a antropóloga da Universidade de São Paulo, Denise Moraes Pimenta. Mais do que isso, a pandemia acarretará transformações definitivas mesmo quando ela terminar. Aspas para ela, sobretudo porque somos atingidos em todos os nossos eixos, corporal, psíquico e também social. O trauma é como uma teia, com vários fios e que deixa o sujeito paralisado no meio. Palavras, então, da Paula Dauti Sarmento Leite. Nesse panorama, o cidadão acaba por ser ameaçado por vários ângulos. Adoecer, sofrer fisicamente, morrer, perder pessoas importantes também, né? Associado a isso, pondera Paula, existem as mudanças. São alterações nas relações afetivas, isolamento, confinamento, escola em casa, convívio familiar mais intenso, sensação de tristeza, lembranças de momentos de tristeza anteriores, ansiedades, assim como as perdas laborais, econômicas e políticas. O indivíduo é impactado ainda pelas informações, algumas vezes excessivas, outras escassas ou oferecendo soluções mágicas. E o sofrimento ético que resulta em várias ações solidárias. Abre aspas, estudos apontam para um provável aumento nos relatos de sensação de medo, solidão, tédio e raiva entre pacientes submetidos ao isolamento e ao período de quarentena, bem como um aumento de ansiedade e da culpa pelos efeitos do contágio, da quarentena e estigma sobre seus familiares e amigos. A questão da raiva, né, como vemos bastante nas redes sociais, principalmente, a ideologia política, quem tem uma ideia tem raiva do outro e vice-versa, vê-se muito isso nas redes sociais, né? Sem dúvida isso é amplificado nesse momento, né?
Aí você vê que a situação está ruim, aí você vê um político, por exemplo, fazendo algo que você não gosta, né? Você tem raiva dele porque supostamente ele deveria corrigir esse problema na sua vida, né? Talvez nem ele tem poder para isso, né? Bom, esse complexo panorama, então, atual e futuro, desafiará o desenvolvimento de novas estratégias para reduzir os prováveis impactos sobre a saúde mental. Neste contexto, as medidas de isolamento social atuam e colocam mais um item de complexidade sobre as formas de se lidar com a pandemia. Coordenador de uma série de cartilhas para lidar com a pandemia, o professor de psicologia da PUCRS, Wagner Machado, ressalta que o isolamento é uma das principais fontes estressoras, né, pois recai sobre a ausência de autonomia das pessoas de fazer escolhas. Junto a isso existe a questão da competência, quando a pessoa acha que não consegue lidar com essa situação, e o suporte social. Uma das estratégias para fazer frente a esses impactos é que as pessoas tendem a retomar habilidades e competências, ou até mesmo desenvolver novas. A manutenção dos relacionamentos é outro caminho, mesmo com distanciamento. Abre aspas, talvez reservar um momento na semana, conversar e falar sobre medos e aflições. Um espaço para cultivar essas relações, fecha aspas, aponta Wagner Machado. Falar, né, se abrir com alguém, isso é muito importante, muito interessante. Só quem já fez isso sabe o quão isso é benéfico. O psicólogo, inclusive quem acompanha o canal aqui sabe, né? Aqui não trazemos fake news, sempre tem uma fonte que nós confiamos por trás e trazemos para assuntos como esse profissionais da área, né? Como aqui, o psicólogo, as profissionais de antes também que eu falei, sempre pessoas que são da área, que já trataram inúmeros pacientes, então eles têm, além do conhecimento acadêmico, eles têm a experiência de ter lidado com pessoas. Então, aqui no canal você encontra material muito bom com relação aos mais diversos assuntos. Abordamos assuntos gerais por aqui, nada mais específico e sim a nível geral. Então o psicólogo Wagner aponta a importância de encontrar estratégias para contrabalancear a situação de isolamento. Abre aspas, se temos que ficar mais distantes, podemos aumentar o contato de outras formas, como ligar mais vezes. Muitas vezes as pessoas seguem estratégias antigas para solucionar problemas novos. Se antes socializava na roda de chimarrão e hoje não tem mais como, então deve-se criar outro ambiente para socializar. Uma sala virtual, um espaço de conversa, por exemplo, fecha aspas, diz ele. Verdade, né? Tenho certeza que a maioria de vocês que está aí assistindo esse vídeo agora fazia coisas que hoje não faz mais, né? Tomar um chimarrão, no caso dos gaúchos, que seja ir para um bar, tomar um refrigerante, uma cerveja, visitar amigos, familiares, ir nas baladas, enfim, tanta coisa, né? Tenho certeza absoluta que a maioria de vocês aí assistindo não pode mais fazer o que gostavam. Então essa dica é muito importante, né? Procure outras formas de fazer algo parecido com o que você fazia antes. A diferença, então, sobre como sentimos esse momento também depende da forma como o encaramos. Abre aspas, entender o auto-isolamento como uma atitude altruísta pode funcionar como um escudo, enquanto percebê-lo como uma imposição proibitiva pode agravar a sensação de perda de liberdade e sintomas associados. Quem explica isso é a Associação Brasileira de Psiquiatria, em cartilha produzida recentemente. O documento traz uma série de orientações e recomendações, como trazer a atenção do futuro para o aqui e o agora, e focar no que você pode fazer nesse momento. Cita pequenos e simples movimentos, como prestar atenção à própria respiração ou tentar identificar quais aromas você sente ao preparar uma refeição. Sobre a dificuldade em lidar com o distanciamento social, a antropóloga Denise Moraes Pimenta faz algumas considerações. Abre aspas, o isolamento, como ele se propõe, não é uma realidade para todos e todas. O isolamento tem um corte de classe. Aquele de ficar em casa, trabalhar em home office, não é para todas as pessoas. Não são todos que têm internet, televisão, espaço na casa para dividir. Além disso, a rua, para muitas pessoas, especialmente os pobres, sempre foi um espaço de convivência e segurança, porque muitas vezes as mulheres vivem em um cubículo com um companheiro agressivo. Essas condições precisam ser levadas em conta, fecha aspas, ressalta. É verdade, muitas pessoas não têm em casa, ou não gostam do que tem em casa, para passar o seu tempo, a maioria do seu tempo. Então a rua, ela é a vida dela.
resumindo assim, né? Então você, de uma hora para outra, foi cortado disso, foi proibido de fazer isso como fazia antes, e aí os problemas na cabeça acabam podendo surgir, né? Essa reflexão, então, também recai sobre o pensar em relação àqueles que estão nas ruas, aos que precisam trabalhar, que representam a massa de trabalhadores da base, mas também aqueles que estão em uma posição de proteção. A pandemia não é um caso único. A gente vê as pessoas andando nas ruas e shoppings e precisam pensar que elas têm quase certeza de que o vírus não chegará até elas e que, se chegar, elas terão assistência. Denise acrescenta ainda que, se a pandemia estivesse atingindo mais pessoas brancas e da elite, talvez a preocupação fosse diferente. A pandemia precisa de respostas ordenadas, precisa de aparato do Estado, afirma ela. Antes eu citei, né, que aqui nós temos a questão de trazer especialistas, trazer fontes sempre de confiança. Ressalto que eu não sou especialista em nenhum dos assuntos que eu abordo aqui. Eu sou especialista em encontrar informações em fontes confiáveis. Já são quase, 12 anos, mais de 12 anos de experiência no rádio e na internet. Então eu tenho experiência para conseguir trazer um conteúdo de qualidade, graças ao olhar que eu tenho na informação para saber se ela é confiável ou não. E eu também trabalho muito na área da informática e lido com clientes, e por experiência própria eu sei, a maioria das pessoas não sabe fazer isso sozinha. Por isso que a fake news é um problema tão grave na nossa sociedade. As pessoas não sabem, dificilmente saberão, a maioria delas, distinguir o que é fato do que o que é fake. Então por isso que eu digo, eu não sou especialista no assunto que eu trago, mas sou especialista em trazer especialistas como esses que você está ouvindo aqui no nosso canal. Falando nisso, acesse nosso site também, é www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Aqui tem um vídeo por dia no mínimo, mas lá no site tem todas as informações mais relevantes do dia, todas elas com uma fonte confiável da mesma forma. Também acesse nossa loja virtual, onde comercializamos computadores e serviços informáticos, é sitehospedagem.com.br/loja, tá bom? Computadores, periféricos, hospedagem de sites, loja virtual para sua empresa, streaming de áudio e qualquer solução que você necessitar na área da informática, trabalhamos via acesso remoto com você. Certo? E não esqueça, vai curtindo o vídeo aqui embaixo, se estiver gostando, inscreva-se no canal, assim você recebe todos os vídeos que são aqui postados também. Confira se estão todas as notificações ativadas e compartilhe com seus amigos, leve a informação adiante. Uma crítica comum às medidas de isolamento social e que elas foram adotadas cedo demais. Muita coisa vamos descobrir só se é verdade ou não lá no final, né? Eu me arrisco a dizer, ninguém sabe nada. Quando eu digo nada, na questão geral, né? Óbvio que os cientistas sabem muito mais que nós, os médicos também, mas todos eles estão com muitas dúvidas na cabeça. Então, será que fechamos na hora certa? Será que o remédio tal funciona? Será que devemos nos medicar logo ou depois? Ir para o hospital ou não? Enfim, tanta coisa mudou, a máscara, né? Será que fechamos, então, como diz aqui esse texto, cedo demais? Tudo isso é realmente muito interessante e, como eu disse, saberemos só lá no futuro, né? Em um país com dimensões continentais como o Brasil, a verdade é que a doença avançou e segue afetando diferentes regiões de maneira diferente. Alguns especialistas reconhecem, mesmo com discrição, que o isolamento começou cedo demais em algumas localidades. É que acarreta prejuízo financeiro, né? E aí você dosar isso aqui, essa é a briga atual, né? Ainda é, desde o começo. Fechar, a saúde fica bem, mas a economia cai. Se você priorizar a economia, a saúde pode cair, né? Então, é o que acontece, é a eterna briga. Então, os especialistas aqui reconhecendo que em algumas localidades foi cedo demais. Um exemplo é a baixa adesão nas cidades gaúchas. Ao mesmo tempo, foi benéfico por segurar o crescimento da curva, né, que poderia esgotar os recursos de atendimento médico, como ocorreu em Manaus no início da pandemia, né? Abre aspas, as medidas foram adotadas muito precocemente no país, no primeiro momento, e isso foi muito bom. Fecha aspas, defendeu o diretor-presidente do Instituto Butantan de São Paulo, o Dimas Tadeu Covas, em uma live promovida pela Escola de Saúde La Salle, Santa Casa, recentemente. Médico infectologista do Hospital Santa Casa, Cláudio Stadnik, considera relevante o questionamento para compreender o cenário atual. Abre aspas, a adoção de medidas cedo nos deu tempo. Abrimos leitos, ampliamos a rede. Imagina isso, né? Se levasse os casos em abril, com certeza a gente teria sido pego despreparado.
E não tenho dúvidas que teríamos mortes nas portas das emergências. Esse tempo foi valioso. Graças a elas, as medidas adotadas cedo, é que chegamos até aqui com este resultado. Fecha aspas, aponta Bruno Miragem, secretário extraordinário de enfrentamento do coronavírus lá em Porto Alegre, ao defender que as medidas mais duras de restrição são para que não ocorra o esgotamento das condições de atendimento, mesmo com a ampliação. Quando eu falei de dosar a economia com saúde, eu não tenho a menor dúvida que você trancando tudo, deixar o povo em casa, sem dúvida a saúde se beneficia com isso, óbvio, menos pessoas morrem, enfim, não esgota os recursos da saúde, isso é óbvio. Não precisa ser muito inteligente para entender isso, É que o problema é a balança, Daí o outro lado, até que ponto isso é tão necessário, é justamente a dúvida e a briga toda entre economistas e seus simpatizantes, e médicos e profissionais da área da ciência, da saúde e seus simpatizantes, Bom, mesmo com os pontos positivos, então essa postura trouxe outros desgastes, e um deles é a própria defesa irrestrita do distanciamento. Abre aspas, as pessoas ainda não têm muita ideia da gravidade da epidemia. Não teve gente morrendo nas ruas por falta de leito. Isso dá uma sensação de que o distanciamento das pessoas não é relevante. Quem pondera é o diretor do Instituto Butantan. A negação se reflete em ações. Abre aspas, existem ruídos. No meio de uma epidemia dessa gravidade, existe um grupo de descredência à epidemia. Descredencia as ações contra a pandemia e até a própria vacina em análise. Palavras do Covas. Ao reconhecer as dificuldades e ampliar a adesão ao distanciamento social neste momento, o secretário extraordinário Bruno Miragem cita 2 fatores que contribuem. Uma certa fadiga das pessoas, pois muitas já estão há mais de 100 dias nessas condições, muitos problemas financeiros também, e a condição econômica, justamente. Uma demonstração disso são os protestos mais constantes contra a prefeitura e a favor da retomada das atividades. Para se ter uma dimensão dos efeitos da pandemia sobre a população, 11,8 milhões de pessoas estavam desempregadas no final de junho, segundo a mais recente pesquisa nacional da amostra de domicílio do IBGE. Na comparação com o mês anterior, foram 2 milhões a mais de desempregados. As pessoas estão fazendo um sacrifício, e há diferentes limites desse sacrifício na questão econômica. É uma condição social, avalia Miragem. Segundo a psicanalista Paula Daut Sarmento Leite, presidente do Instituto de Terapia Integrada de Porto Alegre, o ITPOA, o negacionismo pode ser compreendido pela perda da capacidade de controle, da onipotência e o revelar da finitude que o indivíduo se depara no momento da pandemia. Abre aspas, todos nós precisamos nos defender do sofrimento produzido por esta condição traumática. Algumas defesas são mais maduras e saudáveis, outras mais frágeis e rígidas. Por isto, surge o negacionismo em vários níveis. Pessoas que fingem que o vírus não é tão perigoso e desconsideram as medidas de cuidado, por exemplo. Por outro lado, há aqueles que, de tão assustados, não conseguem abrir as janelas de casa, analisa a psicanalista. É verdade, Assim como tem pessoas que não estão nem aí, realmente não têm medo da doença, outros têm um medo exagerado, Quem está certo? Não sei. Como eu disse antes, só o futuro responderá essas perguntas, Nessa mesma linha, o professor Wagner Machado aponta que essa é uma forma de enfrentamento do estresse, mas de maneira disfuncional, assim como o abuso das substâncias como drogas, remédios ou álcool. Outro problema, Abre aspas, ao longo do tempo, essa pessoa vai acumular mais estresse, porque ela não está lidando com o fator estressor. Está tentando bloquear parcialmente. A verdade é que a pandemia mudou tudo. Todo mundo tinha planos e um planejamento para 2020. Que ano, Perdemos e temos que planejar, ou replanejar. E como ainda não estamos conseguindo perceber um fim, gera o desconforto, fecha aspas, aponta a professora Ellen Cristina Risse, do curso de terapia ocupacional da UFPEL, que tem estudado os impactos da pandemia na saúde mental da população. A comissária de bordo, Amanda Borba, vivenciou essa mudança de planos da pele. Morando em São Paulo, onde dividiu apartamento e com escala de voo sempre cheia, ela viu tudo mudar de uma hora para outra. No final de março, fez o último voo. Outra questão, Às vezes você estava aí reclamando excesso de serviço, hoje está sentindo o lado contrário, Talvez
não tendo mais a mesma demanda de trabalho, né, tendo que ficar em casa, enfim, ou você que é empresário, tem sua empresa aberta, mas com certeza com bem menos fluxo de pessoas que antes, né. A cidade que eu moro aqui tem 200 mil habitantes, eu acabei de ir no centro, entrei em um estabelecimento, aí eu perguntei, né, eu sempre pergunto, e aí, baixou muito o movimento? Mais de 50% a pessoa me disse, e os aluguéis aqui são bastante caros lá no centro, fico imaginando, né, o que é você manter seu negócio aberto com tanta demanda abaixada, né? Abre aspas aí para Amanda Borba. Parece que faz muito tempo que isso aconteceu. Ela confessa então ao recordar da escala em que dormiu em Confins, Minas Gerais, e voltou para São Paulo. Após 3 semanas acompanhando os desdobramentos e o aumento das restrições relacionadas a voos, ela retornou para Porto Alegre. Abre aspas, eu preferi voltar para casa dos meus pais. Tenho muitos colegas que optaram por ficar lá na expectativa. Optei voltar porque saí de licença não remunerada por 3 meses. E esse mês estou tecnicamente em escala de voo. Fecha aspas, explica ela. Ela recorda que os últimos voos não foram fáceis. A gente pegou bem o começo da pandemia. Vimos os voos vazios. No final de março, no mês de março, né, tinha umas 10 pessoas no voo. Era um cenário triste, ver um avião decolando praticamente vazio, todo mundo de máscara e com medo. Aquele começo foi complicado, né? Aquele começo realmente foi muito complicado. Ela diz que nesse período passou por várias fases. Abre aspas, agora já estou mais adaptada, mas foi uma troca de chave muito grande. Para amenizar o impacto, buscou distrações. Inicialmente deu atenção às pinturas e agora são as plantas, mais especificamente uma coleção de suculentas, que tem sido o seu hobby. Eu tinha 3 no início do ano, agora são mais de 20. Em isolamento com os pais na capital, as saídas têm sido pontuais para o supermercado ou no máximo floricultura. Não me encontro nesse mundo ainda de ir para a rua, confessa ela. Rotina de muita gente, né? Tenho certeza. Comente abaixo qual é a sua rotina. O futuro, em especial para o fim do isolamento, tem sido um dos principais pontos de preocupação. Além das incertezas relacionadas à questão econômica, às atividades escolares, ao novo normal, as previsões compartilhadas pelos especialistas são que o abre e fecha será uma rotina. Dimas Covas, do Instituto Butantan, acredita que o caminho será seguir calibrando as ações de distanciamento social. Conforme a evolução da doença, o tecido social não aguenta o isolamento de 6 meses, 8 meses ou mesmo 1 ano. Usar conceito de circulação controlada do vírus e controle da capacidade de atendimento até atingir um nível de proteção natural maior. É um exercício difícil, uma modelagem difícil, não é fácil, a sociedade nem sempre entende isso, avalia Covas, que está à frente do desenvolvimento de uma das vacinas que estão em estudo aqui no país. E você não está sozinho. A frase pode até soar inadequada no momento em que o mundo enfrenta uma pandemia e que, segundo as orientações das entidades de saúde, o isolamento social é a principal maneira de enfrentamento ao contágio. Mas ela é verdadeira. Pelo menos essa é a mensagem na qual diversas iniciativas têm investido. O intuito é ser mais do que uma frase positiva, é ser uma rede de proteção à vida. Nunca estivemos tão virtualmente conectados. Ao mesmo tempo, nunca quisemos tanto estar com as outras pessoas, em situações corriqueiras e simples, um encontro com os amigos para colocar a conversa em dia, um jantar em família, um abraço forte. Gestos e atitudes que têm sido colocados à prova durante a pandemia. Encontrar maneiras de ter amparo social, político e familiar pode auxiliar, detalha a Paula Dauti Sarmento Leite, na capacidade de tolerar as frustrações, suportar a passagem do tempo e reconhecer os próprios sentimentos. Este é um momento no qual pedir ajuda pode fazer toda a diferença. Ajuda fraterna ou profissional, comenta ela. É o que falamos lá no começo, né? Buscar ajuda de profissionais é muito importante. Pessoas que têm a experiência acadêmica, mas também têm a experiência do dia a dia. Porque para a maioria das pessoas isso aqui é uma tremenda novidade, né? Na verdade, para todos é uma novidade. Há também quem se coloca à disposição para ouvir. O simples desabafo ou falar ganha a conotação ainda mais importante nesse momento. Em um trabalho de décadas no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, tem sido uma alternativa àqueles que precisam ser escutados.
sem preconceitos e julgamentos e no anonimato, o serviço está disponível gratuitamente pelo telefone 188. Abre aspas, identificamos que não houve um aumento na demanda desde o início da pandemia, mas sim um crescimento da disponibilidade, explica Lisiane Eberle, uma das coordenadoras do CVV no Rio Grande do Sul. Isso se deu porque muitos voluntários passaram a atuar de maneira remota, ajudando pessoas, né? A justificativa para o fato de a demanda permanecer estável na avaliação de Lisiane está associada a alguns fatores, como o fato das pessoas, por estarem em isolamento, acabarem compartilhando mais suas emoções e outras por não conseguirem ficar sozinhas para fazer as ligações. Ao mesmo tempo, destaca que esse período trouxe desafios que ficaram evidentes nos atendimentos, como o aumento da preocupação, como a situação financeira, o medo dos reflexos da pandemia ou até a pressão gerada com os filhos dentro de casa. O medo com a pandemia e as incertezas passaram a estar mais presentes, palavras da Lisiane. Ela destaca que apenas o ouvir não soluciona o sofrimento, mas tem um poder importante de amenizar a ansiedade. O psicólogo Wagner Machado diz que falar ajuda, pelo menos parcialmente. Abre aspas. Por muito tempo se acreditou que apenas o falar já tinha efeito reparador. O que a gente nota na prática é que tem um efeito de cartaz, descarrega, traz um alívio, porém sozinho não é suficiente. O falar com um amigo, por exemplo, tem um limite, e nesse ponto inserir uma escuta especializada pode ser importante. Ao mesmo tempo, os especialistas apontam uma mudança. As pessoas têm falado mais, até porque todos estão enfrentando as mesmas dificuldades. Então está tudo bem falar. Se eu chegasse em uma situação normal e dissesse que não estava bem, ouviria algo como, pare com isso. Hoje a gente diz que entende, e isso faz muita diferença. Palavras da Lisiane Eberle, do CVV. Machado reconhece esse mesmo movimento. Ele diz, as condições de cada um são diferentes, mas há uma normalização do sofrer. O psicólogo do Hospital Mãe de Deus, Matheus Quadros, acrescenta que a sociedade atual tem muita dificuldade em lidar com o sofrimento. Aspas, é importante validar o sofrimento. Agora as pessoas puderam parar. Conseguem ver o panorama de outra maneira. Podem falar porque o outro entende. Na sua avaliação, só o fato de dividir já é um movimento importante para auxiliar a aliviar o estresse. Assim abre-se ainda mais espaço para o falar, o ouvir e o pedir e fornecer apoio. São mecanismos que se ativam. A pandemia nos nivela, diz ele. Segundo ele, manter essas relações de apoio é fundamental. Mesmo que ainda não possa ser mensurado, exatamente por ser uma situação em andamento, e também nova, né? A pandemia representará impactos em todos. Olha só, abre aspas, do bebê que vai nascer e não pode receber a visita dos familiares, a gestante, a criança pré-escolar, o escolar, o adolescente, o idoso, cada qual com perdas específicas e marcas que hoje podemos considerar mais, mas ainda não prever, né, por completo. Fecha aspas, pondera Paula. Inclusive tem uma matéria lá no meu site, que eu citei antes, é um estudo como inúmeros outros que tem, né? Inclusive eu até parei um pouco de divulgar os estudos, porque eles são muito contraditórios, né? E mostram, são muitos, né? Com conclusões muitas vezes bem distintas. Então acaba deixando a pessoa mais zonza do que instruindo, na minha opinião, né? E esse estudo que eu citei diz que a pandemia pode durar 2 anos. Então você imagina, né? Estamos apenas em 4 meses e há quem diga que pode durar 2 anos. Né? Na minha opinião vai durar pelo menos até ano que vem. Né? A vacina não vai sair agora, mês que vem. Até pode ser criada, né? Como há estudos positivos nesse momento. Mas para estar disponível para toda a população, tomara que eu esteja errado, mas na minha opinião somente ano que vem. Então a pandemia, no mínimo, a tendência, né, é durar até ano que vem. Como eu disse, espero que seja antes, né? Então, bem interessante isso que foi citado, né? Dando sequência e já chegando aqui ao final, ao mesmo tempo não é possível ignorar alguns ganhos, como a presença dos pais em casa, o autoconhecimento e até o teletrabalho. Abre aspas, vivíamos uma cultura narcisista, do desempenho, da não falha, do consumismo, longe da
intimidade, do autoconhecimento, ainda pensando no impacto nas relações, elas podem ser aprofundadas, palavras da psicanalista. Levantamentos preliminares já apontam crescimento na demanda pelo atendimento na saúde mental. Recente pesquisa da Coordenação Estadual de Saúde Mental, da Secretaria da Saúde, confirmou o aumento da procura entre os gestores de mais de 400 municípios gaúchos. Ansiedade, nervosismo ou tensão, perturbação de sono e abuso de substâncias e bebidas, despontam entre os principais sintomas. Eu falei das pesquisas, não falo nada contra elas, óbvio, são muito importantes, mas é que o momento atual da pandemia ele é muito complexo. Não há um caminho reto a seguir, não sabemos nada por ser algo novo. As pesquisas são importantes sim, mas mais importantes depois que tudo passar, para você ter uma base. E as pesquisas ouvem pessoas, pesquisas como essa, para saber como a população está lidando com isso. Essas sim são muito importantes, Agora, pesquisas que preveem o futuro, mais nesse sentido que eu me refiro, longe de mim, você achar que eu estou aqui indo contra as pesquisas, nada disso. Bom, o maior desafio é que, pela sua complexidade, a maneira e o grau de impacto nas pessoas são variáveis. Assim, uma mesma ação não atingirá a todos. Buscando dimensionar ou até desenvolver estratégias de enfrentamento e acolhimento, existem diversas pesquisas em desenvolvimento na comunidade científica. Uma delas é fruto de parceria entre a Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e a Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e busca avaliar o impacto emocional. Para tal, a população foi dividida em 6 grupos. População em geral, pessoas com sofrimento psíquico que faziam algum tipo de acompanhamento e que estão em isolamento, trabalhadores da saúde que estão atuando, pessoas diagnosticadas com Covid-19, familiares de pessoas diagnosticadas e pessoas enlutadas em função da perda de um familiar, colega ou ente querido pela Covid-19. Essas pesquisas sim são muito importantes, Houve as pessoas que estão lidando realmente com a atual situação, em especial essas da saúde, Aqui na minha cidade, por exemplo, 28% dos infectados são da área da saúde, 1/3 praticamente. Então, com certeza, é muita gente. A pandemia criou uma série de desconfortos emocionais que podem não necessariamente virar transtornos, mas que vão requerer atendimento. Fecha aspas, aponta uma das coordenadoras da pesquisa, a professora Ellen Cristina Risse, do curso de Terapia Ocupacional da UFPEL, que realiza estudo junto com Tatiana Dimov, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSM. Eu tenho inclusive o link aqui dessa pesquisa, se você quiser participar, eu vou deixar em anexo aqui na descrição deste vídeo. cc2.ufpel.edu.br e aí tem o link bastante longo, não vou citar aqui que não tem porquê, Basta você clicar no link em anexo aqui nessa matéria. A pesquisa também tenta analisar como os dispositivos virtuais podem ajudar ou servir de suporte a essas pessoas. Abre aspas. Verificada a validade dessas iniciativas, elas podem até vir a ser inseridas no serviço de saúde pública, com custos mais vantajosos. Palavras da Ellen, acrescentando que também é importante mostrar uma importância de antecipar essa procura. A preocupação se justifica. Alguns estudos já apontam que 50% da população pode entrar em um momento de sofrimento mais intenso em função da pandemia. Olha só a importância desse assunto, 50%. Abre aspas. Sem planejamento para um acolhimento efetivo, que obviamente não vai atingir boa parte da população, o impacto será muito grande, fecha aspas, alerta Ellen. Então, para ver a importância desse assunto, espero que esse vídeo esteja sendo importante para você, para te ajudar nesse momento com as dicas, várias dicas que você está ouvindo aqui, Agora sim, finalizando mesmo, vamos ao último assunto aqui do vídeo, que é mudanças no atendimento e também a linha de frente. A pandemia e as ações de distanciamento social também já têm provocado mudanças no formato de atendimento. Os centros de atenção psicossocial, álcool e outras drogas, mantidos pela Associação Educadora São Carlos, lá em Porto Alegre, inseriram um monitoramento telefônico para aqueles pacientes que já integravam o centro e faziam ou fazem os atendimentos nas ruas e em processo de busca ativa. Abre aspas. A estratégia é ir ao encontro dos usuários onde eles estão,
É uma maneira de mapear os usuários da rede e ampliar as articulações com as demais políticas públicas. Fecha aspas, explica a coordenadora do CAP Centro, a Danara Rodrigues Dallagnol. Eu estou citando aqui informações aqui do meu estado, né, Rio Grande do Sul, principalmente lá em Porto Alegre, e profissionais daquela região também, mas com certeza se encaixam aí na sua realidade, você que está assistindo esse vídeo. A realização desse tipo de atendimento nas ruas também tem o intuito de aproximação com esse usuário. Com uma avaliação mais próxima, é possível identificar e encaminhar determinadas solicitações para atendimento clínico e também mental, buscando uma integridade ou integralidade do cuidado. Abre aspas, a pandemia criou outras dificuldades, inclusive de chegar ao CAPS. Iniciativas como ir em busca do paciente e ampliar esse monitoramento mostram-se importantes. Fecha aspas, destaca Arlete Fante, gestora dos serviços de saúde mental da AESC. Se os atendimentos mudaram, a atenção em relação a alguns grupos também sofreram alterações, especialmente aqueles que estão na linha de frente. A pressão diária e contínua aos profissionais da saúde ganham contornos mais fortes com o avanço da pandemia, com certeza, né? Você imagina o estresse das pessoas, né? Muitas talvez estejam sem ver os familiares pessoalmente desde o início da pandemia, por medo de contaminar, né? Os seus parentes, seus filhos, muitas vezes. Fora o medo de pegar doença também, né? Como eu falei antes, aqui na minha cidade, a porcentagem é essa, eu acredito que seja a realidade de todos os locais, né? 1/3 praticamente dos profissionais de saúde são os doentes aqui da cidade. Para dar suporte e apoio, instituições montaram estruturas de retaguarda. Abre aspas, ter um momento para distensionar, mostrar que o funcionário não está sozinho. Olha só a importância, né? Palavras de Matheus Quadros, que desenvolveu iniciativas de apoio aos profissionais do Hospital Mãe de Deus. As medidas foram as mais diversas, mas uma das principais foi a de criar um espaço de escutar. Abre aspas, a ideia era ajudá-los a lidar com a ansiedade. É importante mostrar que estamos juntos, é preciso deixar isso bem claro. Todos temos angústias, anseios e temos que encontrar formas de ação para ficarmos menos carregados. Outra iniciativa foi o uso das redes sociais para compartilhar dicas de filmes, livros, entre outros, né? Aí você imagina, né? Você imagina o estresse que passa essas pessoas, né? É algo também, com certeza, muito novo para elas, mais ainda. Se ficar em casa já é ruim. Imagina só você ficar no meio da doença, tendo o risco de contrair ou de passar até para os seus familiares a todo momento. Sem dúvida, isso mexe muito com o psicológico dessas pessoas. Os profissionais de enfermagem estão, então, entre os que mais foram atingidos pela doença. Segundo o Observatório de Enfermagem do COFEN, mais de 11 mil profissionais no país já foram contaminados pela Covid-19, dados que colaboram para aumentar a pressão sobre a categoria e ampliar a pressão. Para ajudar, o COFEN disponibilizou ainda em março um serviço exclusivo e gratuito de apoio à saúde mental. O site é www.cofen.gov.br. São profissionais da enfermagem especializados em saúde mental que prestam esse serviço. Para se ter uma dimensão, nos primeiros dias em funcionamento foram mais de 1.000 atendimentos. Diante do crescente impacto da pandemia, diversas entidades ligadas à saúde mental reforçaram seus atendimentos. Uma das medidas foi a decisão em relação ao teleatendimento ou consultas virtuais. Porém, a busca por serviços especializados ainda está longe de ser acessível a todos. Elementos como o custo dos serviços e preconceito são algumas barreiras que dificultam esse processo. Tá aí, estou encerrando aqui, vou te dar um brinde nesse vídeo, você que ficou aqui até o final, com dicas de cuidados com a saúde mental, tá bom? Um brinde bem interessante para resumir basicamente aquilo que falamos aqui nesse momento. E se você chegou até aqui é porque você gostou do assunto, né? Então, curta aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os vídeos. Também compartilhe com seus amigos para levar essas dicas preciosas a eles e também todas as demais dicas que postamos aqui diariamente no nosso canal. Também acesse nosso site, tem a loja virtual que é sitehospedagem.com.br/loja. Lá tem computadores, periféricos, entregamos tudo via correio, né, para você, não importa o local que você more. Também hospedagem de sites,
traga sua hospedagem para nós. Garantia de qualidade a um preço bem justo. Loja virtual, streaming de áudio e qualquer solução que você precisar na área da informática. E acesse meu site, que eu vou deixar aqui no final do vídeo a propaganda do nosso link divulgueconosco.com.br. Lá tem as notícias do dia resumidas para você, tá bom? A dica é essa. Então, dicas de cuidados com a saúde mental. Procure manter rotinas como horários de acordar, de fazer refeições, trabalhar e descansar. Se exponha ao sol para auxiliar ao bem-estar psicológico e também saúde física, porque o sol é muito importante. A vitamina D, inclusive, é um ótimo... me fugiu o termo aqui agora. Um ótimo... para prevenir as doenças, né? Deixa a sua imunidade mais alta, né? O sol é muito importante. Cuide da alimentação, cozinhe mais. Faça atividade física, mesmo um alongamento ou yoga. O mínimo isso já te traz um bem-estar que você não vai nem acreditar, né? Ou melhor, vai acreditar, não vai entender como não fez antes. Viva o presente. Não pense muito no futuro, nem no passado. Afinal, você não está mais lá, né? Cuide dos outros. Solidariedade ajuda. Busque informações de fontes que contenham conteúdos sérios. Exemplo aqui no nosso site. Aqui pode ter nosso canal do YouTube e também lá o nosso site que eu citei. Não tem material aqui que não tenha uma fonte segura por trás. Mantenha contato virtual com familiares e amigos. A internet hoje proporciona isso, né? Esteja alerta aos sinais de estresse e de raiva. Busque ajuda se necessário. Ajude as crianças a se expressarem com atividades lúdicas e criativas. Isso alivia o estresse. Faça terapia. Muito bom também, né? Medite. Há vários aplicativos disponíveis para auxiliar. Inclusive na questão de exercício físico, nós temos séries de exercícios aqui no canal. Basta pesquisar. Eu vou deixar também os links aqui na descrição para você quiser auxílio para fazer. Tem uma série de 4 exercícios, futuramente mais, que você pode intercalar todo dia, fazer nada muito pesado, para você se manter ativo aí na quarentena. Pense em novos projetos. No ambiente doméstico, busque desenvolver atividades em conjunto, como ler o mesmo livro ou ver o mesmo seriado. Tá aí dicas boas, então, de cuidados com a sua saúde mental. Este foi nosso vídeo do dia. Pandemia e distanciamento social desafiam a saúde mental. Trauma psíquico é um dos desdobramentos da Covid-19. Atenção para esse assunto. Você acompanhou aqui no nosso vídeo, né? 50% das pessoas, segundo estimativas, vão ter algum tipo de problema. É muita gente, não é verdade? É muita gente, sem dúvida. Quase o quê? 4 bilhões de pessoas no planeta. Então vale a pena você se dedicar a você. Eu tenho certeza que ninguém precisa ter doença mental, né? Você pode evitá-la. Claro que há casos, talvez que não tenha muito o que fazer, mas eu tenho certeza que até o gatilho, aquele que eu citei no começo, ele vem do seu estilo de vida, né? Se você manter um estilo saudável, que você gosta, é legal, divertido, ficou chato, mude, enfim, né? Se você fizer isso, tenho certeza que você pode prevenir muitos problemas na sua vida, tá bom? Afinal, nós seres humanos somos pensantes, né? Não temos instinto, né? Temos também, mas temos cérebro para mudar, fazer coisas que são boas, são legais para a nossa saúde física e também mental. Um abraço virtual do Ariel Selbach, porque pessoal ainda não dá. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.